Eu fui demitido. Eu fui demitido. Eu fui demitido. E apesar de estar numa dessas empresas que fala que o RH vai ser mais humanizado, você vai entender por que as coisas aconteceram, isso não aconteceu e eu fui pego de surpresa. Mas eu não quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre a insegurança. Meu nome é Jason, eu sou formado em Relações Internacionais. Comecei minha carreira como CLT, como ADM, jovem aprendiz, tive meus momentos de atendimento de telemarketing e hoje, quer dizer, até alguns dias atrás, eu era analista de dados, formado em uma universidade boa e tinha um emprego que eu achava que podia ser um pouco mais estável. Mas ao mesmo tempo, eu achava que tudo isso podia desmoronar a qualquer momento. Você, talvez, seja do mesmo time que eu, que veio de uma família que não é muito rica, nem classe média alta, nem que tem negócio, ou que tinha alguma coisa própria e tudo mais, e que teve algumas dificuldades econômicas, etc. na vida, mas que nunca teve tantos problemas, mas também nem muito luxo. Minha mãe era cozinheira, tinha vários bicos, mas conseguia sustentar nossa família de uma maneira razoável. Mas como pessoas que não são tão abastadas, a gente começa de lugares complicados. Eu admito que uma das piores experiências para mim foi trabalhar com esse telemarketing. Não era algo que eu queria, não era algo que eu gostaria de fazer, mas era o que dava. Era o que dava um dinheiro razoável e o que eu podia fazer enquanto eu estava fazendo a faculdade. Mas ter vindo desse lugar me deu uma insegurança que não me permite ficar à vontade ou ser pego de surpresa por notícias como você vai ser demitido. Mesmo que eu não ache que eu precisava ser demitido, ou mesmo que eu não achasse que eu fosse ser demitido naquele momento, eu sabia que em algum momento o sonho ia acabar. Em algum momento eu sempre acho que tudo pode desmoronar, eu posso precisar voltar a fazer os outros trabalhos que eu já fiz. Voltar atendendo telemarketing, talvez num shopping, numa farmácia, alguma coisa assim. E eu entendo que isso não é só de mim. Esses dias eu me lembro que a Thaís Araújo estava falando sobre isso. Ela, uma atriz renomada, global, com vários filmes e papéis conhecidos, com convites a fazer filmes internacionais. Eu não sou herdeira, né, Maria? Então por isso que eu não digo não ao trabalho. Eu tenho uma vida bastante confortável. A publicidade realmente gosta de mim e eu também gosto dela. Foram clientes que eu bati na porta pra fazer. Tá? Eu bati na porta de todas essas que você vê na minha cara, aí, ninguém chegou até mim. Eu bati na porta e falei, oi, tudo bem, eu quero trabalhar pra vocês. Eu tive reunião com o CEO, eu liguei. E dinheiro é reparação também, não é? Ah, dinheiro é reparação, né? Porque dinheiro é poder, né? Dinheiro é poder. E eu tenho pavor de dizer não ao trabalho. Eu sei que isso vem medo da escassez. Ela tem insegurança e acha que tudo que ela conquistou pode também acabar, pode virar pó, pode sumir de uma hora para outra, os empregos podem parar de surgir, ela pode parar de produzir, ela pode parar de ter dinheiro, etc, etc. Por que eu, um pobre coitado que ganhava um salário de classe média, não vou achar que isso pode acontecer comigo? Entendi que você é inseguro por essas coisas, mas onde você quer chegar? Meu ponto aqui é que essa insegurança é uma lâmina de dois gumes. Ela me prejudica, porque às vezes ela me deixa retraído onde eu tô, me impede de programar para o longo prazo, porque eu sempre acho que alguma coisa pode acontecer, e esse longo prazo nunca vai chegar, me impede de fazer investimentos mais longos, tentar conquistar minha casa, meu carro próprio, porque eu não acho que eu vou estar estável o suficiente durante o período para manter as minhas dívidas, e no momento que eu começar a fazer elas, eu vou perder tudo de novo. Mas, por outro lado, é algo que não me deixa tomar passos muito maiores que a minha perna. Eu tenho reservas que vão me deixar seguro por um tempo, mesmo que eu fique desempregado, por alguns meses, ou talvez por um ano, talvez por mais. E se eu não fosse inseguro, eu nunca teria guardado esse dinheiro. Eu acharia que o próximo dia eu ia continuar empregado. Eu ia continuar ganhando salário fixo, benefícios e tudo mais. Eu ia continuar com plano de saúde. Eu ia continuar recebendo vale alimentação, refeição e etc. Eu ia continuar estando numa grande empresa global e que diz que se importa com seus funcionários. Mas no fundo, essa insegurança me dá a certeza que essa, como tantas outras empresas, tantos outros CNPJs, independente do discurso que eles tenham, algum dia eles podem me demitir e provavelmente eles vão me demitir. Eu sou material humano, eu sou descartável para eles. O CNPJ não liga tanto para mim quanto uma pessoa que está do meu lado. O CNPJ liga para o lucro e liga para a performance.
Se por um acaso, na visão de alguma pessoa que está acima de mim, eu não estiver performando tanto quanto é esperado, essa pessoa é a primeira a me descartar, fazendo não o bem para o negócio, mas o que ela acha que vai fazer. Essa insegurança me deu a certeza que nenhum lugar é eterno, nenhuma profissão é eterna, nenhuma renda é eterna. E essa insegurança me garante que eu viva com segurança agora. Mas é importante calibrar ela para que ela não te impeça de continuar aprendendo, de continuar vivendo, de continuar querendo angariar mais e seguir em frente nesse mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo capitalista e, querendo ou não, a gente vai precisar de renda para se sustentar. Eu não posso viver de sonhos, eu não posso viver só de planos, eu não posso viver de longo prazo. Eu preciso me programar por o que pode acontecer amanhã. Eu preciso ter uma fuga de emergência. Eu preciso ter portos seguros. Eu preciso ter rede de apoio. Eu preciso abrir a boca e falar, gente, acabou aqui. Eu preciso ir com calma. Eu não vou poder gastar hoje, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. E é por isso que essa insegurança é importante, mas ela precisa ser dosada. Não dá para viver só de um tempo. Nós temos o presente, o passado e o futuro, que exige da gente, do presente, do passado e do futuro. A gente precisa continuar galgando outras coisas sem abrir mão da segurança. E parte disso também é educação financeira. Ter uma educação financeira não é só você saber onde investir, mas é saber o que você precisa guardar também. Porque algumas vezes, na verdade, sempre, imprevistos acontecem. Se existe uma certeza na vida, é a da morte. Mas uma quase certeza é que algo vai dar errado nos planos. Pode dar muito errado, pode dar pouco errado. Mas é importante garantir que você está seguro nisso. E principalmente se você for de algum grupo que é mais marginalizado, que você vê menos nessas empresas, que você não é uma pessoa branca, hétero, classe média, classe alta, que claramente não vai enfrentar um grande abismo caso perca o emprego. Às vezes está trabalhando porque quer, às vezes está trabalhando porque às vezes é um hobby que a pessoa se dedicou um pouquinho mais. Às vezes ela só tem medo da pressão dos pais acharem que ela é um vagabundo. Mas nós que não temos esse direito, nós que somos mais marginalizados, você que veio da periferia, você que não tem uma estrutura familiar, você que é LGBTQIAPN+, você que é negro, você que é pardo, você que não é branco, você que não é um homem branco, porque mulheres também estão nessa situação. Pense na quantidade de mulheres que já ficaram grávidas e foram demitidas assim que a licença maternidade acabou. E pense na quantidade de pessoas que foram demitidas depois dos atestados delas. Sabe, a gente que não tem essa rede, a gente que não tá nessa segurança toda, a gente que não tem tanto dinheiro, a gente precisa ser um pouco mais inseguro. Mas a gente não pode deixar essa insegurança blindar a gente para tudo que pode acontecer ou para tudo que a gente poderia estar planejando. Que minha demissão sirva de aprendizado para que vocês também não sejam pegos de surpresa ou sejam pegos com um pouco mais de segurança, como eu fui, para que nada disso se torne um abismo na vida de vocês, por mais que demore muito tempo para você voltar para o mercado de trabalho, ou por mais que você queira mudar de área, assim como no fundo era o meu desejo. Às vezes eu acho que o destino tá querendo que eu jogue com outras peças que eu já estava pensando em jogar. Aquele trabalho não estava me fazendo bem, e talvez por isso eu já tivesse um pouquinho mais inseguro quanto ele ia durar. Se você gostou desse vídeo, considere me seguir aqui em alguma das outras redes. Geralmente eu deixo elas linkadas no perfil. Veja os outros vídeos, geralmente eu trago algumas reflexões e eu pretendo, agora que eu tenho um pouco mais de tempo livre, fazer mais algumas reflexões, trazer mais alguns vídeos aqui para as redes. E não se esqueça, se você tem alguma coisa para compartilhar, comenta aqui nos comentários, salva o vídeo, compartilha com alguém. Às vezes pode ser algo interessante para a pessoa pensar também. Às vezes ela tem a mão muito aberta, isso pode prejudicar ela. Ou às vezes você pode comentar aqui se eu deveria ou não ser tão inseguro quanto essas coisas. Às vezes eu tô colocando muita pressão em algo que não é necessariamente assim. Às vezes eu tô só sendo seguro demais.